Então, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. Tivemos a nossa primeira aula aí em Provérbios 25, 28, Proverbs 25, 28, falando sobre a man without self-control is like a city without walls. Essa aqui é a segunda aula. Como sempre, nós temos uma aula tratando o assunto e outra trazendo perguntas e respostas. Então, nessa aula, nós teremos as perguntas e respostas que nós chamamos de Q&A, Questions and Answers. Q&A after presentations. Então, Q&A, perguntas e respostas, Questions and Answers. Question and answer period. Vamos, então, para a nossa aula. Lembrando do texto, a man without self-control is like a city without walls. Se você não viu a primeira aula, volta lá, assiste a primeira aula primeiro, depois você assiste essa daqui, tá ok? Se esse conteúdo tem sido, de alguma forma, útil para você, tem te ajudado aí nesse sonho de aprender inglês, ficar fluente em inglês, não esqueça de deixar o joinha, se inscrever se ainda não é inscrito, tá ok? A gente fica muito agradecido aí, ajuda o canal também a crescer e alcançar mais pessoas, tá ok? Então vamos lá. How is a man without self-control like? How is a man without self-control like? Perguntando, né? Então, nós já vimos o que é um man, nós já vimos o que é without, nós já vimos o que é self-control, nós já vimos o que é like, não no contexto de dar joinha, de gostar, de like, mas de comparação. Então, how is a man without self-control? Aqui nós temos exatamente a imagem de um homem without self-control, tá ok? How? How nós usamos para falar de como fazer algo ou de como algo funciona. Por exemplo, no exemplo que eu tenho ali, I know how to drive. Eu sei dirigir, ou eu sei como dirigir. Esse how ali no contexto seria o nosso como. I know how to drive. Só que em português nós não dizemos eu sei como dirigir, nós dizemos eu sei dirigir. Então, em uma pergunta, como ficaria? Eu chego para você, hey man, how are you doing? Ou, como está ali no texto, né, no nosso exemplo, how are you? E você me responde, I'm good. How are you? Como você está? I'm good. I'm good. Então, how? How is a man without self-control like? Então, esse how ali, como nós vimos aqui, I know how to drive, eu sei como, no caso ali, na nossa pergunta é como? I know how to drive. How are you? Como está você? Ou como você está? Então, how is a man is, por exemplo, eu digo, I am a teacher. You are a student. He is. Então, esse is, ele é o nosso nesse contexto aqui. Também está em outro contexto, mas aqui ele é. Então, how is a man without self-control? How nós já vimos. Então, self-control nós já vimos. Without nós já vimos. Is like. Então, how is a man without self-control like? A pergunta é, como é um homem sem controle próprio? How is a man without self-control? A resposta, a man without self-control is like a city without walls. A resposta você pode pegar simplesmente daqui para frente. He is like a city without walls. Is like a city without walls. Like a city without walls. Nós já vimos o que é uma city without walls. Então, a pergunta, how is a man without self-control? Resposta, he is like a city without walls. Tá ok? He is like a city without walls. Aqui nós temos uma imagem, né, de uma muralha da entrada de uma cidade, só que ela está destruída, derrubada. Essa cidade está sem muros, sem muralhas, ela está desprotegida. Então, how is a man without self-control like? He is, ou his, like a city without walls. He is. Lembra? Ele é. Esse is é o nosso nesse controle aqui. Ali, nesse exemplo aqui. Ali nós temos he is.
só que eu coloquei a forma contraída, his. O H-E apóstrofe S. He is like a city without walls. Like nós já vimos que é um comparativo, ou seja, nesse caso aqui que a cidade está desprotegida, um homem sem, em português seria mais algo como domínio próprio. Ele também está desprotegido porque ele reage muito facilmente, ele explode, enfim. He is without self-control.